Então, irmãos, nesse texto aqui eu queria falar umas coisas aqui para vocês, que o pré-tribulacionismo vai torcer, né? Eles fazem questão de vir aqui torcer esses textos para começar a fazer, né? Aquela mistura que eles fazem com o livro do Apocalipse, aonde o santo não é mais santo, se não aparece a palavra igreja não é mais para igreja. Então eu quero mostrar umas coisas aqui para vocês, que pontuar aqui umas coisas aqui bem interessantes, que eles passam por cima, cagueando, não estão nem aí, porque o que importa é vender livro e ensinar essa promessa mentirosa para a igreja, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eles não sabem nem o que é tribulação e nem o que é a ira de Deus. Dizem que a grande tribulação é a ira de Deus e papapá, e faz aquela mistura toda, não consegue categorizar os eventos, não consegue separar os eventos. A primeira parte da semana, a segunda parte da semana, que é a grande tribulação, o lagar da ira de Deus, que não é a grande tribulação, é o Amagedon, entende? Eles não conseguem visualizar os 1260 dias que o Apocalipse fala, em paralelo com os 1290 dias que Daniel fala, e os 1335 dias, se eu não me engano, que Daniel fala. Eles não conseguem entender nada disso. Mas vão dizer um monte de balela. Enfim, quero mostrar aqui para vocês dois textos aqui que eu duvido eles explicarem, porque não tem explicação. Eles vão torcer. O primeiro é o seguinte, certo? O livro do Apocalipse, eles dividem assim. Apocalipse do capítulo 1 até o capítulo 4, como aparece a palavra igreja, né? Ou seja, do capítulo 4 em diante, né? Na verdade, até o 3, né? Aparece a palavra igreja. Igreja em Éfeso, igreja de Esmirna, igreja de Tiatira. Então, é para a igreja. Quando no capítulo 4 não fala mais a palavra igreja, então não é mais para a igreja. Parece lindo, né? Parece que, nossa, ó, que poder de autoridade teológica. Mas só que não é isso não, tá? Vamos ler aqui, ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 diz assim, ó. Achei-me em espírito, em algumas traduções tá, fui arrebatado, né? Achei-me em espírito no dia do Senhor. Grave essa palavra, dia do Senhor. Que eles tanto dizem que dia do Senhor não é a vinda de Cristo. Dia do Senhor é uma palavra do veterotestamentária, e vai fazer todo aquele arrodeio, vai pegar os textos lá dos profetas que falam do dia do Senhor e que de fato é a vinda de Cristo e todos os eventos. Por isso fala que terrível é o dia do Senhor, porque está falando de todos os eventos, e o Apocalipse agora vem desmistificar, vem categorizar, separar os eventos. E eles pegam e falam, é a palavra veterotestamentária. Então pronto, tá bom. É uma palavra veterotestamentária e não é a vinda de Cristo, tá? É a ira de Deus. É a grande tribulação, como eles falam. Tudo bem, não tem problema não, deixa aí. Então achei-me em espírito no dia do Senhor, na grande tribulação, a ira de Deus, como eles falam, certo? E de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Olha o que a voz dizia. O que vês, escreve em livros e manda às 7 igrejas. Éfeso, tem até alguma tradução que está escrita as 7 igrejas que está na Ásia. E essas 7 igrejas aqui ficam exatamente na Turquia, onde hoje é a Turquia. Olha as igrejas. Éfeso, na verdade todas elas não. Uma Éfeso, por exemplo, se eu não me engano, hoje por demarcação geográfica, acho que não faria parte da Turquia, eu acho que é isso mesmo. Mas as outras praticamente estão todas localizadas na Turquia, se não me falha a memória, tá, gente? Só dá um Google aí, pesquisar também, que vocês vão ver. Isso aqui é o de menos, a demarcação de menos. Mas enfim, a igreja que ele estava mandando escrever era só 7. Engraçado que nessa época aqui, Paulo já tinha implantado as igrejas. Tinha igreja de Corinto, tinha igreja em Roma, mas ele só manda escrever essas 7 igrejas aqui, especificamente. Então vamos lá. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para quem que ele mandou escrever? Apenas para essas 7 igrejas. Agora, deixa eu te mostrar um outro versículo aqui para a gente continuar o raciocínio. Então não era para a igreja de Corinto, né? Se a gente for levar o pé da letra, é claro que era para a igreja de Corinto. Né? Mas vamos levar o pé da letra, como eles falam? Ah, não aparece a palavra igreja, então não é mais a igreja. Então, a pergunta é, a igreja brasileira é a igreja de Éfeso? Não, então não é para a igreja brasileira também.
Então não é para a igreja de Corinto. Ah, não é para todas as igrejas. Não, mas lá está falando especificamente que é para a igreja, as 7 igrejas. Já que você pode usar essa prerrogativa dizendo que, se não aparece a palavra igreja, não é para a igreja, então também posso dizer. Se está falando que são as 7 específicas, então só são as 7. Você vai discordar disso? Agora vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui qual versículo. É o versículo 19, não é 17 não. 19. Eu já vou chegar no raciocínio, ó. Aqui ele fala assim, ó. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Aí eles falam, tá vendo aí? Aqui, ó, é a separação. Escreve as coisas que viste e as que vão ver. Aí eles pulam. Porque ele não disse isso. Ele disse, escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que eu hei te mostrar. Escreve aonde? E para quem? Vamos pro contexto? Vamos voltar. Vamos beabá? A tia Claudinete deveria ter ensinado isso lá na escola pra vocês, ó. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta. Só que tem mistério, mas enfim, ignorei que é muita informação. Mas olha aqui, dizendo, o que vês, o quê? O que você viu agora, o que você viu anterior e o que você ainda vai ver. Escreve às igrejas. Quais igrejas? Éfeso, Esmina, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é o beabá, gente. Tudo que foi mostrado no Apocalipse é para as 7 igrejas. E as 7 igrejas é remetente, é um referencial das igrejas, da igreja de Cristo. Simples assim, não tem divisão nenhuma. Mas não aparece a palavra igreja. E daí? As 2 cartas de Paulo a Timóteo, nenhuma delas parece a palavra igreja. E a pergunta é, não é para a igreja? Entendeu, irmãos? Então, sim, fica mais bonito falar que vocês querem ser arrebatados antes da grande tribulação. É mais bonito. Que vocês não entendem o que é a grande tribulação, que vocês têm medo. Seja sincero. É melhor. A grande tribulação, irmão, não é a ira de Deus, tá? Não é a ira de Deus. E nem o pode ser. A ira de Deus é despejada no lagado furor da ira de Deus. O que a igreja vai encontrar na terra é a ira do dragão. A ira do dragão recai sobre a igreja, certo? Como até hoje. O diabo tem ira da gente. Ira. Só que vai ser numa escala maior na grande tribulação, porque ele vai ser lançado para a terra. Ele não vai poder mais ocupar o lugar dele das regiões celestiais. Onde está escrito isso? No Apocalipse 12. E quem confirma isso? Paulo. Paulo disse que os principais e potestades, como príncipe das trevas desse século, habitam na região celestial. Paulo que falou isso. Entendeu? Então, assim, vai ser uma tribulação por conta disso. E a ira de Deus vai cair sobre o trono da besta e dos seus seguidores. Você acha que Deus ia mandar a ira dele sobre a igreja? Se ele quer salvar Israel, a ira dele vai vir sobre Israel? Pelo amor de Deus, gente. Bota a cabecinha para funcionar. Vamos interpretar o texto. Não precisa nem de ser letrado. Interpretação de texto, às vezes um analfabeto que é de escrita, ele consegue interpretar. Entendeu? Então é tão simples. É só vocês ouvir com atenção, com carinho, sem querer pular etapas. Se você não entende o assunto, é bonito você falar que não entende e pedir ajuda para quem sabe. Agora, não fique inventando balela, dizendo que uma coisa que o texto não está falando. Viu narrativa? Aqui está falando, escreve as coisas que viste e das que eu vou te mostrar. As que viste é para a igreja, que eu vou te mostrar depois da igreja. Aonde está escrito isso? Isso é uma narrativa, porque o texto está falando que tudo que ele viu, o que ele estava vendo e o que ele ia ver, que era para ele considerar escrever. Escrever para quem? Para a igreja. Você viu o contexto. Tudo que foi mostrado no Apocalipse é para as 7 igrejas, que é para a igreja. Entendeu? Então se você usar, mas depois do capítulo 4 aparece mais a palavra igreja, e daí problema. Quem está desenrolando a profecia é Deus, não é você. Ele não vai falar o que você quer, ele vai falar o que ele quer que fale. E você tem que entender, e não trazer narrativa. E aí pronto. E ele foi arrebatado aonde? No dia do Senhor. Então tudo que ele viu foi o dia do Senhor. E era para quem foi escrito? Para a igreja. Aí vai falar que o dia do Senhor, a palavra vai ter testamentário que meio que a igreja está desvinculada dessa palavra. Pelo amor de Deus, gente.
Vamos começar a usar pelo menos uns 10% do nosso QI, tá bom? Espero que vocês possam ter entendido. Qualquer dúvida é só escrever aí. E se tiver algum texto que não esteja claro para você, me mande. Você viu, João foi arrebatado no dia do Senhor. Tudo que ele viu, o anjo mandou ele escrever e enviar às 7 igrejas. O que ele viu, o que ele estava vendo e o que ele ainda ia ver. Isso no capítulo 1. Ou seja, se você vai até o final do livro, tudo que ele viu, desde o começo até o fim, era para escrever e mandar essa igreja e ponto. E um ponto interessante é que isso era o dia do Senhor. O Apocalipse é o dia do Senhor. E o dia do Senhor é última semana, grande tribulação, lagado furor da ira de Deus, Armagedon, as taças, trombetas, selo, tudo isso é o dia do Senhor. Entende? Então é isso, qualquer coisa, só deixar nos comentários aí. Um abraço, até o próximo vídeo.